tantas bênçãos, promessas cumpridas já recebi, sinais e prodígios de ti. Sei que é o começo do que ainda irás fazer. Eu recebo o melhor desta terra, pois és Deus o infinitamente mais, que te darei por tantos benefícios. O que farei para mostrar o meu amor? Venho entregar minha vida no altar, como sacrifício vivo de louvor. Senhor, vem aqui com meu coração, grato a ti por tantas bênçãos, promessas cumpridas já recebi, sinais e prodígios de ti. Sei que é o começo do que ainda irás fazer. Eu recebo o melhor desta terra, pois és Deus o infinitamente mais, e te darei por tantos benefícios. O que farei para mostrar o meu amor? Venho entregar minha vida no altar, como sacrifício vivo de louvor, e te darei por tantos benefícios. O que farei para mostrar o meu amor? Venho entregar minha vida no altar, como sacrifício vivo de louvor. Venho entregar minha vida no altar, como sacrifício vivo de louvor. A ti, Senhor. Olá, graça e paz, bom dia, boa tarde ou boa noite. Não sei exatamente o horário que você estará ouvindo a este áudio ou assistindo a este vídeo, mas eu creio poderosamente que há de edificar a sua vida, há de restaurar a sua confiança, a sua fé, a sua esperança. Há de restabelecer o alvo da sua busca.
há de motivar a sua vida neste exato momento. Por falar em motivar, este é o grande propósito em orações, falando sobre motivação. Nesta vida é muito fácil nos desmotivarmos e perdermos o foco. Somos fracos e, se não estivermos firmes na rocha, podemos ficar paralisados. Quando desviamos a vista do nosso Salvador e olhamos para nós mesmos, vemos os nossos defeitos e fraquejamos. Mas se fixarmos os nossos olhos em Cristo, temos motivação para viver uma vida maravilhosa. A palavra de Deus tem toda a motivação que precisamos para viver o nosso dia a dia com confiança, alegria e poder. E hoje, neste 10º dia, neste grande propósito em orações, trago para meditação e reflexão a leitura no livro de Deuteronômio, capítulo 31, versículo 6. A palavra diz: sejam fortes e corajosos, não tenham medo nem fiquem apavorados por causa delas, pois o Senhor, o seu Deus, vai com vocês, nunca os deixará, nunca os abandonará. Amém e graças a Deus. Meu irmão, minha irmã, antes de iniciarmos a leitura, a meditação, a reflexão e a edificação em nossos corações, peço que você se desconecte de tudo e permita que a palavra do Senhor, o ensino de hoje, transforme a sua vida, te tire desse lamaçal de preocupações, de desmotivação, e lhe motive a buscar cada vez mais o amor e as infinitas misericórdias do Senhor. Vamos lá. A terra prometida estava diante de Israel. Finalmente, porém, havia um pequeno problema. A terra estava habitada, ocupada por outras nações. Deus havia prometido aquela terra ao povo de Israel. É verdade. É pela liderança de Moisés, orientado por Deus, os hebreus haviam se livrado do jugo da escravidão do Egito. Pela incredulidade dos judeus, no entanto, o deserto os serviu de lar por mais tempo do que seria necessário. E mesmo, querido, foi uma punição de Deus, um duro castigo, os 40 anos passados no ermo. Contudo, houve sustento e cuidado de Deus o tempo todo. E Moisés, em sua despedida, pois que havia de morrer em breve, os admoestou com o versículo que estamos estudando, meditando e edificando. E disso extraímos uma preciosa parábola para nós. Nos tempos atuais, visto que a terra prometida de lá foi, de fato, conquistada. Veja bem, meu irmão, minha irmã. Havia uma promessa e um obstáculo. Vários obstáculos, como em nossas vidas hoje. Aos hebreus foi prometida por Deus aquela terra, mas a terra estava ocupada por outros povos. Como dito, a ocupação ou tomada daquela terra pelo povo de Israel não seria sem luta, sem esforço, suor e muitos sacrifícios. E assim ocorreu de acordo com a história de Israel. Depois de Jesus, no nosso tempo, Deus Pai nos promete as nossas vidas como prêmio por nossa fidelidade a Ele. Mas as nossas vidas se assemelham à terra ocupada do episódio bíblico no qual comentamos aqui, neste 10º dia. Nós necessitamos de tempo e de empenho para nos instalarmos nesta terra, para dela tomarmos posse e dela desfrutarmos. Nós a conquistamos, não sem luta, esforço, suor e muitos sacrifícios. São muitas as angústias e aflições de espírito nessa empreitada. Porém, o Senhor está conosco, nos sustenta e cuida de nossos caminhos.
Uma das piores e mais difíceis nações que encontramos nessa terra é aquela que se constitui das nossas próprias vontades, anseios e vícios. Essas serão sempre as mais complicadas guerras e batalhas que haveremos de travar. Logo na caminhada em direção à conquista da terra prometida que nos foi prometida pelo Senhor, nós somos, muitas vezes, os nossos piores inimigos. E além de nós mesmos, os entraves que outras pessoas nos causam são incontáveis. Mas o Senhor, por Moisés, nos incita ao esforço e ao ânimo e nos diz para afastar o espanto e o medo dessas coisas todas, visto que Ele vai conosco sempre e jamais nos deixa ou desampara. Esta é outra promessa. Ele nunca nos deixará e nos desamparará. Uma promessa leva a outra promessa e forma um conjunto de promessas todo nosso. E na conquista de nossas próprias vidas, terra árida, selvagem e inóspita, na companhia do Senhor, nós podemos estender o entendimento do discurso de Moisés para praticamente qualquer coisa que eventualmente venhamos a nos defrontar ou ter de lidar. A vida é naturalmente difícil e cheia de percalços, e há ainda as pessoas. Porém, não importa o tamanho do problema, da condição contrária ou da confusão em que nós estejamos metidos. Ora, a misericórdia e a graça de Deus nos segue e nos alcança de forma perfeita. Deus é perfeito. Tenhamos em mente isso. O Senhor vela e zela por nós o tempo todo, sem descanso, sem cessar. Nós somos alvo do seu constante amor. Uma outra frase de Moisés, e em particular, tome-a por sua. O Senhor é quem vai adiante de ti. Ele será contigo e não te deixará, nem te desamparará. Não temas e não te espantes. Meu irmão, minha irmã, força aí, não se desmotive. Meu irmão, minha irmã, de tudo que falamos aqui, este é um convite para acreditar e seguir a Deus. Somente quando cremos em Deus e seguimos sua liderança, podemos ser verdadeiramente fortes e corajosos. O resultado e efeito do pecado é sempre fraqueza, confusão, contenda e, eventualmente, a morte. Mas o fruto do Espírito é amor, alegria, paz, paciência, amabilidade, bondade, fidelidade, mansidão e domínio próprio. Contra essas coisas não há lei. Os que pertencem a Cristo Jesus crucificaram a carne, com as suas paixões e os seus desejos. Se vivemos pelo Espírito, andemos também pelo Espírito. Não sejamos presunçosos, provocando uns aos outros e tendo inveja um dos outros. Gálatas capítulo 5, versículos 22 a 26. Compreender a inopresença de Deus, que significa que Deus está presente em toda parte, deve encorajar-nos em tempos de aflição e nos impedir de pecar, porque Ele está sempre conosco e nos observando. Veja bem, a onipresença de Deus deve ser de grande conforto para cada crente nascido de novo, já que qualquer que seja a prova, o Senhor está lá. Às vezes Deus pode parecer distante, mas Ele está realmente com você neste momento, onde Ele sempre tem estado. Sua promessa para nós é: nunca o deixarei, nunca o abandonarei. Hebreus 13, versículo 5. Deus está sempre conosco para incentivar e apoiar o nosso serviço a Ele. Quando Deus chamou Moisés para proclamar sua mensagem e tirar Israel da escravidão, Moisés protestou por causa de sua falta de facilidade de falar. Mas Deus disse: eu estarei com você, ensinando-lhe o que lhe dizer.
Jesus nos ordena: portanto, vão e façam discípulos de todas as nações. Eu estarei sempre com vocês até o fim dos tempos. Mateus 28, versículos 19 e 20. Se você sentir que você não é forte e corajoso, lembre-se do que Deus disse a Moisés e o que Jesus disse aos seus discípulos. Tenha em mente que, como crentes, temos os mesmos recursos que eles tinham, que é a presença e o poder de Deus. Quando nós nos concentramos na presença contínua de Deus em nossas vidas, isso também se torna um escudo contra o pecado. Por isso, a onipresença de Deus também deve motivar-nos à santidade, porque se pecamos em pensamento, palavras ou ação, pecamos na presença de Deus, já que os olhos do Senhor estão em toda parte, observando atentamente os maus e os bons. Provérbios 15, versículo 3. Porque os seus olhos estão sobre os caminhos de cada um, e ele vê todos os seus passos. Não há escuridão nem densa trevas, onde se escondam os obradores da iniquidade. Jó, capítulo 34, versículos 21 e 22. Portanto, precisamos nos lembrar de não fazer nada que não gostaríamos que Deus veja, porque Ele vai vê-lo de qualquer maneira. Sabemos que o Senhor nunca nos deixará e nunca nos abandonará. Nos dá um grande motivo para se regozijar, porque o Senhor é quem me ajuda. Não temerei, que me fará o homem. Hebreus 13, versículo 6. Certamente, esta é uma das maiores e extremamente preciosas promessas de Deus, porque seu divino poder nos deu tudo o que necessitamos para a vida e para a piedade, por meio do pleno conhecimento daquele que nos chamou para a sua própria glória e virtude. 2 de Pedro, capítulo 1, versículo 3. Tenham cautela e lancem sobre ele toda a sua ansiedade, porque ele tem cuidado de vocês. 1 de Pedro, capítulo 5, versículo 7. E estejam alertas e vigiem. O diabo, o inimigo de vocês, anda ao redor como leão, rugindo e procurando a quem possa devorar. Resistam-lhe, permanecendo firme na fé, sabendo que os irmãos que vocês têm em todo o mundo estão passando pelos mesmos sofrimentos. 1 de Pedro, capítulo 5, versículos 8 e 9. Meu irmão, minha irmã. Meu irmão, minha irmã, Deus fez cada um de nós de uma forma especial e cada um tem uma habilidade única. Você não precisa ser igual a quem está do seu lado, tentar ter as mesmas habilidades. Você precisa confiar e usar as que Deus te deu. Comece acreditando no seu potencial, demonstrando vontade de que, mesmo que não saiba algo, está enganjada a aprender se necessário. Ser proativo e persistente são qualidades que agradam a Deus. Deus te fez perfeito como você é, e a sua perfeição não é comparada a nenhuma outra, pois você é exclusivo. Todas as vezes que Deus olha para você, Ele vê a perfeição que Ele criou. Por isso, não se deixe abater, achando ou falsamente acreditando que alguém é melhor que você. A única diferença entre você e quem está do seu lado talvez seja a motivação de acreditar que se pode fazer algo, ou ainda mais, o que você está disposto a perseverar, mesmo quando as coisas não vão como você quer. Acredite em você, pois Deus acreditou quando Ele te criou. Pai amado, bendito, Pai celestial e Pai de todas as nações. A palavra foi semeada, Pai. A palavra foi plantada em corações desmotivados. Eu acredito muito nesta poderosa ação celestial, a fim de restabelecer a confiança, a plenitude da fé, a esperança e o amor sobre ti.
Que a palavra de hoje gere motivações extraordinárias. Motivações estas para passar por cima das coisas que estão amedrontando, das coisas que estão fazendo cair, sobretudo o pecado e a tentação da carne. Eu creio poderosamente que teremos grandes testemunhos a partir de agora. Em nome de Jesus eu louvo a sua vida e toda a honra e toda a glória seja dada a ti, Jesus. Amém. E graças a Deus.